Nós pretendemos decidir a questão de ordem agora na sessão. Fizemos uma reunião de líderes, como eu havia anunciado ontem, no momento em que os líderes partidários apresentaram essa questão de ordem, que eu submeteria aos líderes do Senado. De modo que tivemos uma boa conversa agora na reunião de líderes e é importante que se decida essa questão de ordem no decorrer da sessão de hoje. As indicações para as comissões mistas de MP começam imediatamente? Vamos avaliar. A decisão vai ser anunciada, vocês vão ter conhecimento, está sendo elaborada para que haja pronunciamento na sessão. Presidente, dá para considerar que é um ponto final, então, já que vai ser dado encaminhamento dessa questão de ordem, foi dado um ponto final na tentativa de acordo com a Câmara em relação ao rito das MPs? Não há muita tranquilidade de nossa parte que nós buscamos cumprir a Constituição a partir da decisão da mesa do Senado, estabelecendo um ato da comissão diretora que revogasse o anterior. Esse ato da comissão diretora dependeria da assinatura do Senado e da Câmara. Já se passaram mais de 50 dias, né? O prazo da medida provisória está sendo, então, contado desde então. É muito importante que haja uma solução, que é o desejo nosso, que sempre foi externado no dia a dia do Senado Federal, que é de apreciar as medidas provisórias. Então, elas têm que andar. Ontem mesmo eu já determinei o encaminhamento das medidas provisórias do governo anterior para a Câmara dos Deputados, acatando, inclusive, a possibilidade de que sejam apreciadas no rito excepcional da comissão diretora. A Câmara deve votar essas medidas provisórias, o Senado também as votará dentro do prazo. E em relação às medidas provisórias do governo Lula, já com esse entendimento do Senado relativamente à necessidade do restabelecimento da ordem constitucional, nós pretendemos também que as duas casas possam votar as medidas provisórias. E a questão de ordem suscitada pelo senador Renan, nós vamos decidir fundamentadamente na sessão de hoje. Mas não entendi, as medidas provisórias do governo anterior, então, vão seguir o rito da pandemia e as do governo Lula... Já votamos algumas, essa semana nós votamos, na semana passada, medidas provisórias no rito excepcional, em que não há comissão mistas, né? Então, nós já votamos algumas medidas provisórias nesse sentido, dessa forma. Então, as medidas provisórias do governo anterior, nessa forma, não há problema algum, até porque já conta um prazo muito considerável, é preciso que elas sejam apreciadas. Agora, com o novo governo, uma nova legislatura, já com o fim da pandemia, é preciso que se retome a ordem constitucional. Foi esse o entendimento da mesa do Senado e eu espero também que seja o entendimento da mesa da Câmara dos Deputados. Presidente, Lula pelas comissões mistas. Sim. Presidente, o presidente da Câmara foi comunicado dessa decisão dos líderes, decisão unânime? Não, ainda não, a reunião acabou agora, nós ainda vamos decidir a questão de ordem, mas evidentemente do que for a decisão nós encaminharemos e os limites dela encaminharemos ao presidente Arthur Lira. Mas na conversa com ele ontem, o senhor chegou a falar da possibilidade? Porque ontem mesmo o senhor falou que se não tiver entendimento, volta com comissões mistas e tal, isso foi comunicado? Não, sim, eu externei desde sempre o meu ponto de vista. Não havendo mais pandemia, não há mais razão de ser para que haja excepcionalidade da Constituição Federal, de modo que a Constituição determina que haja apreciação por comissões mistas. Esse entendimento eu sempre externei e falei com o presidente Arthur. Então, naturalmente, que apenas a forma de se restabelecer as comissões mistas é que eu busquei, durante todo esse tempo, que houvesse um consenso com a assinatura de um ato das comissões diretoras que pudessem revogar o ato anterior, que foi assinado na época pelo presidente Rodrigo Maia e pelo presidente Davi Alcolumbre. Então, agora só se discute, é isso que encerra a questão de ordem do senador Renan Calheiros e de outros líderes partidários, é quanto à forma do restabelecimento das comissões mistas, se é um ato da comissão diretora ou se reconhece a prejudicialidade daquele ato anterior e considerando o fim da pandemia. Vocês entenderam bem o que é o dilema. O fato é que a Constituição Federal determina comissões mistas de medidas provisórias e nós temos que ser muito fiéis à Constituição Federal. Obrigado. Na terça-feira falou aos jornalistas que, se o senhor procedesse dessa forma, a Câmara poderia não indicar os integrantes das comissões mistas, mas o regimento prevê que o senhor, como presidente do Congresso, possa fazer essa indicação se ela não correr dentro do prazo. Você quer fazer um exercício de futurologia, mas o senhor está disposto a fazer isso se não houver as indicações da Câmara? Eu confio muito no bom senso, na razoabilidade. Vamos decidir a questão de ordem, vamos participar todos os parlamentares do que é a decisão da questão de ordem. Vamos buscar restabelecer a ordem constitucional, do funcionamento como sempre foi. Eu tenho muita tranquilidade da consciência de todos os parlamentares do seu dever, que sempre foi assim, de apreciarmos as medidas provisórias. Obrigado. Obrigada.